Tudo bem, pessoal? Então vamos começar nossa aula de gestão de manutenção, aula 9. Então a gente falou algumas coisas sobre software, sobre cadastro tanto de materiais, quanto de fornecedores, quanto de atividades, né? Todos os softwares, eles fazem isso, e isso é uma questão importante dentro da manutenção. Você não consegue fazer uma boa programação, né? Se você não tiver um software te auxiliando para isso. Mesmo se for fazer até no Excel, só utilizando Excel, fica difícil de fazer uma boa programação. Outra coisa que a gente vai ver hoje, nas etapas de gestão de manutenção, são os indicadores de desempenho. Essas indicadores de desempenho, eles são importantes para controle das atividades de manutenção. Por quê? Na manutenção, a gente vai precisar muitas vezes direcionar, né, os esforços para reduzir custos, para melhorar a disponibilidade de máquina, para acabar com quebra ou com manutenção corretiva. E como saber, né, se aquilo que você está fazendo está na direção certa ou não, né? Se você precisa mudar ou como você está trabalhando. E aí que entra os indicadores. Os indicadores, eles vão te mostrar todos esses dados. Esses dados, eles vão ser estratificados ou transformados em tabelas mensalmente, e até menos que isso. E, e esses dados, eles vão servir de tomada de decisão para onde que a manutenção vai colocar esforço, onde que precisa gastar mais, onde que precisa melhorar a gerência e assim por diante. Os indicadores de desempenho, eles permitem gerenciar a manutenção de modo eficaz, sintonizados com os objetivos, planos estratégicos da empresa. Os indicadores permitem comparações com referências de dados externos, com empresas, por exemplo, do mesmo setor, ou comparações internas, que seria, por exemplo, comparação do mês passado com o mês corrente. Para realizar uma análise da gestão de equipamentos e custos, e aí são utilizados alguns indicadores de classe mundial, que apresentam a mesma expressão em vários países. Então, esses aqui são os indicadores mais conhecidos mundialmente, tá? Então, a maioria dos gestores de manutenção olham, né, para vários desses indicadores durante o mês na manutenção para tomar decisões, tá? E aí a gente vai ver alguns deles. Todos eles possuem alguma sigla, tá? Ou um número, por exemplo, que um nome que direciona para uma porcentagem de alguma coisa, por exemplo. A gente tem tempo médio entre falhas, tempo médio para reparo, tempo médio para falha, disponibilidade, índice de custo de manutenção, índice de confiabilidade, índice de eficácia na manutenção, índice de eficiência global, eficiência operacional global, backlog, porcentagem do cumprimento dos planos preventivos, porcentagem do cumprimento da programação, porcentagem de serviços de emergência e urgência e custo de manutenção pelo faturamento da empresa. Então, eu vou passar para vocês aqui o que é cada um deles e por que ele é importante, como ele é calculado, tá? Primeiro eu tenho aqui, tempo médio entre falhas, ou o MTBF. MTBF, você vai encontrar essa sigla em, por exemplo, empresas multinacionais que utilizam siglas em inglês, tá? Que é Mean Time Between Failures. Mas o que é importante para nós é tempo médio entre falhas, que é TMEF, tá? Então, consiste na relação entre o produto do número de itens por seu tempo de operação e o número de falhas detectadas nesse período. Eu peguei aqui um outro, ele fala melhor o que é esse tempo médio entre falhas, tá?
É conhecido como a divisão das somas das horas disponíveis do equipamento para a operação pelo número de intervenções corretivas neste equipamento no período. Vamos pegar um exemplo, né? Vamos dizer que eu vou fazer o MTBF de uma máquina num dia. A máquina, num dia, teoricamente, ela tem 24 horas de disponibilidade, né? A máquina não precisa ir no banheiro, a máquina não precisa almoçar. Então, digamos que ela não pare, ela rode 24 horas. Então, ela tem 24 horas disponíveis. E aí, você pode fazer uma divisão simples pelo número de intervenções corretivas no equipamento no período. Digamos que eu tenha aí 2 intervenções durante esse período. Então, eu tenho um tempo médio entre as falhas de 12 horas. Tá? Não necessariamente uma falha aconteceu meio-dia e a outra aconteceu meia-noite, que daria 12 horas. Não necessariamente, mas é uma média. No dia de hoje, a cada 12 horas, essa máquina ela teve uma falha. Se ela tivesse, por exemplo, 5 falhas, esse número cairia para 4,8. Quer dizer que a cada 4,8 horas, a máquina parou por um determinado tempo para corrigir uma falha. O que a gente consegue perceber disso? Que quanto menor for o tempo médio entre as falhas, pior. Né? Porque você está tendo mais problemas no seu equipamento num período muito pequeno. Então, qual é o objetivo quando se mede esse MTBF? É saber quanto tempo que essa máquina está rodando sem ter nenhum tipo de falha. E qual é o ideal? É que você não tenha paradas, né? Que você não tenha falhas que provoquem paradas. Então, o ideal é que esse MTBF ele seja o mais próximo possível da quantidade de horas que você tem disponível para aquele equipamento, tá? O próximo seria o tempo médio para reparo, ou o MTTR, Mean Time to Repair. Consiste na relação entre o tempo total de uma intervenção corretiva em um conjunto de itens com falha, no caso uma máquina, né? E o número total de falhas detectadas nesses itens no período observado, tá? Então, o que esse item aqui ele vai pegar? Eu já sei quanto tempo, aliás, eu já sei mais ou menos de quanto em quanto tempo essa máquina ela quebra. Vamos dizer que é a mesma máquina, né? Ela quebra, por exemplo, o tempo médio entre falha dela é de 10 em 10 horas. E quando ela para, qual é o tempo médio para reparo? Digamos que ela teve lá no dia de hoje, né? Vamos dizer que ela teve 2 intervenções, tá? E 2 intervenções de 2 horas cada uma. Então, 2 intervenções de 2 horas cada uma, 4 horas, dividido por essas 2 intervenções, a gente tem ali um tempo médio de reparo de 2 horas. Então, é o tempo em que, normalmente, é o tempo médio em que essa máquina fica parada para reparos, tá? Só um parênteses aqui, pessoal. Manutenção preventiva, ela não entra nesses índices aqui, porque manutenção preventiva é uma falha programada. Aqui a gente está falando de falhas não programadas, tá? Então, aqui eu estou falando de quebra, de parada, de problema, de ajuste, de máquina que precisa de um setup corretivo, alguma coisa desse tipo, tá? Não estou falando de manutenção preventiva, ok? O próximo seria o TMPF, que é o tempo médio para falha, ou o MTTF, Mean Time to Failure, que é um pouquinho diferente desse aqui, ó. Esse aqui é o tempo médio para reparo. Esse aqui é o tempo médio para falha, tá? Consiste na relação entre o tempo total de operação de um conjunto de itens não reparáveis. Não reparáveis quer dizer de peças ou de coisas, né?
na verdade, mais peças, né? Em que eh, você não vai reparar, que você vai simplesmente trocar por uma condição de vida útil, tá? E o total de número de falhas detectadas nesse item, nesse período observado. Então, vale destacar que o MTTF deve ser usado para itens não reparáveis, para itens que são substituídos quando ocorre uma falha. Para itens reparáveis, aí utiliza-se o MTBF e o MTTF. Por isso que, normalmente, esses dois aqui, ó, MTBF e MTTF, a gente vai utilizar para aliás, esses dois aqui, ó. Ele colocou errado ali. A gente vai utilizar o MTBF e o MTTR para máquinas, tá? E o MTTF, que é esse aqui, para itens não reparáveis. Por exemplo, para uma peça importante, para um item importante dentro de um conjunto mecânico, por exemplo. Porque aí vai ser o tempo médio para aquele item ele falhar e ter que ser trocado, tá? Esse outro slides aqui que eu vou passar para vocês, ele também explica melhor. Ele fala assim, ó, existem determinados componentes que não sofrem reparo, que após as falhas eles são descartados ou substituídos por novos, tendo então um tempo de reparo igual a zero. O tempo médio para falha tem como enfoque este tipo de componente, esse que a gente está falando, tempo médio para falha, esses componentes que são trocados. Consistindo na relação entre o total de horas disponíveis do equipamento para operação, dividido pelo número de falhas detectadas em componentes não reparáveis. Tá? Então, antes, para aquele produto ele ser substituído, quantas vezes, em média, ele está falhando? Né? Quantas vezes, em média, que acontece algum problema para que eu tenha que reparar aquele componente. Beleza? O próximo seria a disponibilidade. Como que eu calculo a disponibilidade? Consiste na relação entre o tempo médio entre falhas e a sua soma com o tempo médio para reparo e os tempos ineficientes de manutenção, que são os tempos perdidos com espera, preparação para desligamento e religamento. Então, nada mais é do que eu vou pegar tudo o que aconteceu no meu equipamento que fez ele parar. Isso pode ser uma falha, pode ser um reparo, pode uma manutenção corretiva, um ajuste, até mesmo um setup não planejado, tá? E vou comparar isso com a disponibilidade do meu equipamento. Isso aqui vai dar uma porcentagem, tá? Ele vai dar um determinado número que eu posso expor como uma porcentagem de quanto que eu tenho do meu equipamento disponível, ok? ICM vai ser o índice de custo da manutenção, representa o percentual entre o custo total da manutenção e o valor de reposição do ativo. No caso, o ativo aqui, a gente entende como um equipamento, uma máquina, coisa do tipo, tá? Quanto que está custando a manutenção, quantos por cento o valor daquele equipamento, ele está custando em manutenção, tá? Então, se eu tenho lá um equipamento que custa, sei lá, 10 mil reais e eu tenho R$ 1.000 de equipamento com ele todo mês. Então, eu vou fazer 1.000 dividido por 10 mil vezes 100, eu tenho ali 10% de custo de manutenção daquele equipamento mensalmente, tá? Então, nada mais é do que essa continha simples do total de manutenção em cima pelo valor do ativo embaixo. Índice de confiabilidade é o percentual do valor em perdas, paradas programadas
e falhas na redução de carga em relação ao valor de reposição do ativo. Então, de novo, em relação ao valor do equipamento. O índice de eficácia na manutenção é o somatório dos percentuais obtidos aqui no ICM, tá? E no índice de confiabilidade. E o índice de eficiência global é o produto da disponibilidade, rendimento e qualidade do produto. Aqui vai entrar também peças rejeitadas, peças que teve que fazer reparo ou peça que teve que ser jogada fora, né? Foi refúgio. E o OEE, que é o Índice Operacional Global, que ele vem da sigla em inglês, Overall Equipment Effectiveness, que está relacionada com a disponibilidade, desempenho, de velocidade e qualidade. Sobre esse índice aqui, ó, quando eu trabalhava em empresa, eu falava bastante sobre esse índice. Eu vou passar para vocês rapidinho o que ele é. Ele não é só uma porcentagem, mas ele é uma ferramenta muito importante para a tomada de decisão tanto na produção quanto na manutenção, tá? Aqui eu vou pegar um equipamento e vou medir tudo o que acontece nele, inclusive paradas de manutenção, paradas não programadas, problemas de quebra, de ajustes em componentes, tá? Tudo eu vou medir, tudo eu vou planilhar. E aí eu consigo saber quantos por cento, por exemplo, que uma máquina está parando por um determinado problema de manutenção. Então, qual que é o objetivo? Aumentar a eficiência do sistema produtivo com a eliminação de perdas dos equipamentos, pessoas, materiais e processos. Aí, por que a gente faz isso? Para acompanhar a evolução da eficiência do equipamento. A gente quer um equipamento 100% eficiente sempre. Sabe que isso não é difícil. Isso é bem difícil, né? 100% eficiente. Mas a gente consegue, por exemplo, ter equipamentos com 85%, 90% de eficiência, que isso já é muito bom. Tá? Conhecer as principais perdas que estão acontecendo naquele equipamento, tomar ações diárias quanto a essas perdas, aumentar a confiabilidade e eficiência desse equipamento, identificar potenciais melhorias, por isso que o OE ele ajuda a tomar decisões no chão de fábrica visando melhorias e otimizar os equipamentos. E aí, o OE ele funciona da seguinte maneira: uma máquina ela tem disponível lá 24 horas por dia, né? Teoricamente ela não precisaria parar. Mas aí você tem algumas paradas programadas, tá? Que são paradas onde eu não considero produção, por exemplo, durante uma manutenção planejada, ou se a máquina para durante o almoço do funcionário, ou se a máquina não produz no terceiro turno. Tudo isso são paradas programadas. Eu não vou medir eficiência em paradas que eu sei que elas vão acontecer. Aí eu começo a ter 3 tipos de perda. Agora sim eu vou começar a medir eficiência a partir daqui. Eu tenho perda de disponibilidade, que são interrupções maiores que 5 minutos, como setup, ajuste, manutenção corretiva, vai entrar aqui, ó. Falta de material, operador foi no banheiro, ficou 30 minutos lá, vou saber se isso está acontecendo. Aquecimento excessivo, vibração excessiva, troca de ferramenta e assim por diante. Outro tipo de perda vai ser por performance, vão ser pequenas interrupções, tempos em vazio ou ciclos na máquina menores que o planejado, que na verdade você não consegue mensurar isso muito porque elas são paradas muito curtas, tá? Mas eu consigo medir isso também no AE. E outro tipo de problema vai ser as perdas por qualidade. Refúgio, retrabalho, né? Então, tudo que eu produzo e tenho que retrabalhar ou tenho que refugar, também, para mim, não é desperdício. Aí ele tem aqui um outro slide que fala o que são perdas por disponibilidade.
toda vez que eu tenho uma parada no equipamento maior que 5 minutos, parada não programada. Por exemplo, uma manutenção. Então, todo dia lá a máquina fica 1 hora parada por manutenção. Ou ela faz uma troca, um setup, mesmo que o setup ele seja programado. A gente coloca no AE porque eu quero sempre ter um setup mais curto. Se eu coloco ele toda vez 1 hora de setup programado e não meço a eficiência dessa troca, ele fica muito fácil, né? Eu sempre vou aceitar aquela 1 hora de desperdício e nunca vou trabalhar em melhoria em cima dele. Então, o outro tipo de perdas são a diferença entre o ciclo que a máquina está trabalhando e o ciclo técnico, que é aquele planejado pela engenharia. Por exemplo, está trabalhando, a peça dá uma enroscada. Você para ali 1 minutinho para desenroscar a peça. Você já perdeu 1 minuto, tá? E as perdas por qualidade, que é toda vez que você produz um refúgio ou uma peça para retrabalho. É óbvio, né? Porque a produção, por exemplo, ela planeja o operador, ali a máquina produzir 1.000 peças baseado no ciclo, por exemplo, de 1 minuto por peça. Só que toda vez você faz 5 peças e uma refúgio, 5 peças e uma retrabalho, 5 peças e uma refúgio. Lá no final você não vai ter 1.000 peças, né? Você vai ter 900 peças. Então, isso também são paradas. E aí, o AE, ele vai medir esses 3 índices aqui, ó. Índice de tempo operacional, índice de desempenho operacional e índice de produtos aprovados. E aí ele tem uma certa porcentagem para cada um deles, ó. O índice de tempo operacional, que são aquelas paradas maiores que 5 minutos, a classe mundial, ela diz que 90% é um valor excelente. O índice de desempenho, que é aquela variação de ciclo ou paradas bem rápidas, 95%. E de produtos aprovados tem que ser 100%. E aí você... tirei aqui, não consegui tirar. E aí no AE, você vai ter o operador, ó. Cadê deu problema aqui na minha planilha. Deixa eu só... Vou dar uma pausa aqui e vou tentar abrir de novo o arquivo, tá? Beleza, abri aqui para mostrar para vocês. Aí o AE, como que ele vai ser medido, né? Ela vai definir paradas, né? Paradas, às vezes, que são programadas e, às vezes, paradas comuns que não são programadas, né? Por exemplo, você tem aqui, ó, paradas, por exemplo, para refeição, manutenção breve, capacidade livre, por exemplo, um terceiro turno que você não trabalha. E outras paradas que não são planejadas. Uma manutenção corretiva é planejada, mas, de novo, ele entra como não planejado para que você consiga controlar quanto está sendo o seu valor de setups. Talvez ele está sendo muito alto e você tenha que atuar para baixar ele. Ajustes, substituição de ferramentas, início de funcionamento, como, por exemplo, máquinas que precisa esquentar ou rodar por um determinado período em vazio, e falta de operador ou energia. Mas essas paradas aqui a gente pode definir, a empresa define quais são essas paradas mais comuns. E aí, todo dia, o próprio operador ele consegue fazer isso, ou um técnico em manutenção, alguém, né, que a empresa define, ele vai fazer algumas continhas básicas aqui, ó. Ele vai preencher isso aqui, por exemplo, a soma das paradas programadas, o tempo de carga, a soma das paradas não programadas, tempo bruto, peças produzidas, peças com defeito. E aí ele vai fazer essas continhas simples aqui embaixo, ó, tá? E ele vai todo dia descobrir esses índices. Lembra lá os índices de tempo operacional, índice de disponibilidade, índice de produtos aprovados. E a multiplicação desses 3 itens vai dar o OE. Ele tem uma meta. Por exemplo, nessa empresa, a meta era 70% de OE.
Então, olha que interessante, né? De 100% que você tem lá de disponibilidade do seu equipamento, a, a meta dela era 70%. Então, olha, 30% do tempo de uma máquina que às vezes era cara, um equipamento, você não estava conseguindo atingir nem 70%. Isso é muito comum quando a gente não gerencia, quando a gente não tem um padrão de gerenciamento. Percebe-se isso, né? Que será que eu não, eu acho que eu não compartilhei para vocês, né? Vocês ficaram lá. Poxa, deixa eu voltar aqui então. Olha, eu vou passar para vocês, tá? Eu acho que eu esqueci de compartilhar o PowerPoint e vocês ficaram no PDF. Tá, deixa eu só passar de novo aqui então. Eu vou passar para vocês esses arquivos, tá? Para vocês, como forma de vocês trabalharem depois. Mas tá tudo aqui, o que eu li tá aqui, ó. Tá? Isso daqui é o que eu tinha dito para vocês sobre a disponibilidade. A máquina tem 24 horas disponível. Eu tenho paradas programadas, que nessas paradas programadas eu não vou medir eficiência. Eu vou comecei a medir eficiência a partir daqui, ó, tá? No tempo bruto de operação. Que aí eu vou ter perdas por disponibilidade, performance e qualidade, tá? Depois vocês podem dar uma olhada no arquivo. Perdas por disponibilidade são perdas maiores que 5 minutos, como uma manutenção, um setup, uma troca de ferramenta, falta de energia ou de insumos. Perdas por performance vão ser perdas de ciclo ou paradas, como por exemplo uma peça enroscada, ou então perdas por qualidade, que é quando se produz para refugo ou retrabalho. Isso é um problema também. E aí esses índices aqui, ó, é esses índices que o operador ele precisa aprender a encontrar, tá? Para achar o OE. Por exemplo, o índice de tempo operacional, o índice de desempenho operacional e o índice de produtos aprovados. A multiplicação dos três dá o OEE, que mundialmente ele é aceito como 85%. Olha que interessante, né, pessoal? É muito comum, tá? Em empresas multinacionais ter esse tipo de ferramenta. E olha as continhas que os operadores eles precisam saber fazer. É claro que isso tem um treinamento, mas por que para você entrar numa multinacional, numa empresa grande, você precisa ter capacidade, você precisa ter algum tipo de formação básica? É esse tipo de continha aqui, ó. Tem que fazer, tem que aprender. E aí, como eu falei, a empresa ela vai definir quais são as paradas. As paradas vão ser paradas programadas e paradas não programadas. Por exemplo, falhas, setups, ajustes, ferramentas desgastadas, tempo de espera, seja ele qual for, né? Espera por insumo, espera por ar comprimido e assim vai. E aí esse aqui são os formulários, ó. O formulário que o operador ele marca todas as paradas, hora a hora, né? Por exemplo, ele começa a trabalhar às 7h30, das 7h30 até as 8h30, quais foram as paradas que teve, por exemplo, para manutenção preventiva? Ou teve alguma manutenção corretiva? 10 minutos, ele coloca aqui. Ou teve uma troca de ferramenta, demorou 15 minutos, ele anota aqui. Tudo o que acontece durante o dia, ele vai anotando. No final do dia, aí que ele faz aqui, ó. Ele coloca todas as informações, por exemplo, hoje é dia, sei lá que dia que é hoje. Hoje é dia que é hoje? Hoje é dia 22. Então ele vai lá no dia 22, ó. Quais foram a quantidade de paradas programadas? Qual foi a quantidade de tempo de carga? Que é A, ó, o valor de A menos B, que está lá na outra planilha. B está aqui. Qual foi a quantidade de paradas não programadas? Tempo bruto, peças produzidas, peças com defeitos. Ele coloca aqui a somatória de todos esses itens. E aí aqui embaixo ele vai calcular. Ele vai calcular o índice de tempo operacional, o índice de desempenho operacional, o índice de produtos aprovados e a multiplicação dos dois
desses 3 índices, aliás, vai dar o OEE. E aí ele coloca aqui, ó, no dia 22, o OEE, por exemplo, foi de 60%. Ele faz uma marquinha aqui, ó, 60%. E isso, né, todo dia o operador ele fazendo isso aqui vai mostrar um gráfico, tá? Um gráfico e uma média, né? A média, nesse caso, a meta era 70%, tá? Pode ser mais, pode ser menos, depende da condição que se encontra a máquina quando você vai implementar uma ferramenta dessa aqui, tá? Mas é muito comum, quando você implementa ferramentas como essa, o índice ele está bem abaixo de 70%, para chegar em 80%, 85%, tem que fazer muitas melhorias. Beleza? Então, eu queria só passar para vocês rapidinho esse OE, porque é uma das ferramentas mais importantes de tomadas de decisão quando você tem máquinas importantes na sua empresa, tá? Por exemplo, uma máquina cara, um centro de usinagem, máquinas de papel, por exemplo, que a gente trabalha muito aqui na empresa. Então, controlar essas pequenas paradas é importante. Aí é bom para manutenção, porque a manutenção sabe onde que precisa, por exemplo, fazer mais preventiva do que corretiva. Backlog representa o total de homem-hora de serviço pendente em relação ao total de homem-hora disponível em um dia. Ele vai medir o serviço pendente planejado, mas ainda não realizado. Porcentagem de cumprimentos de planos preventivos, quantas preventivas você planejou, mas quantas você realmente cumpriu. Por exemplo, você planejou 100, mas cumpriu só 90. Você está aí com uma porcentagem de cumprimento de 90%. Porcentagem de cumprimento de programação, que é o percentual entre o total de homem-hora programado e o realizado em relação ao total de homem-hora programados, tá? Serviços de emergência e urgência das suas OS, dos seus serviços, do seu total de homem-hora que você tem na sua manutenção, quanto que está sendo usado só para emergência, ou seja, só para apagar incêndio, né? É terrível isso, usar mão de obra só para emergência. Manutenção o ideal é trabalhar só com preventivo, trabalhar com material técnico, não apagando incêndio e consertando máquina quebrada. E o último é o custo de manutenção pelo faturamento. É a relação entre o custo total da manutenção e o faturamento da empresa. Se a empresa fatura 1 milhão e você está usando 100 mil na sua manutenção, você tem ali um custo de manutenção de 10% do faturamento. Tá? Esses são alguns índices, tá? São alguns índices que se utiliza para indicadores de classe mundial aí para gerir, para fazer gestão de manutenção. Beleza? Vou passar para vocês todos esses 3 coisas que eu mostrei hoje, ó, tá? Então, inclusive aquele treinamentozinho do OE, é bem legal. Depois, se você eu provavelmente vou pedir um trabalho de nota, assim, só para compor nota, tá? Em cima daquele treinamento de OE que eu queria que vocês conhecessem, quem sabe daqui a um tempo até vocês implementar dentro da empresa que vocês trabalham. Beleza? Então, a aula era isso hoje, pessoal. Obrigado. Boa aula para todo mundo aí.